Bem-vindo ou bem-vindo de volta à pilha. Você já parou para pensar nos poderes extraordinários do super-homem? Só para citar alguns, ele tem super força, seu corpo é praticamente indestrutível e ainda por cima pode voar como um pássaro. E tem mais, ele também enxerga através de paredes, vê objetos a distâncias astronômicas e pode emitir poderosas rajadas de calor pelos olhos. Não sei bem o motivo, mas a visão de calor sempre foi o poder dele que mais me fascinou. Seja pelo seu uso cirúrgico ou inteligente, ou pela vantagem bruta que ela dá em uma briga, a visão de calor sempre foi um recurso elegante, prático e, acima de tudo, essencial para o maior herói de todos os tempos. Mas você sabia que nem sempre foi assim? E se eu te dissesse que no começo, a visão de calor era apenas uma variação de outro poder famoso do herói? E se eu te dissesse ainda que neste vídeo eu vou mostrar meus momentos favoritos desse poder nos cinemas? Eu sou Fábio e hoje eu tô pilhado para te contar tudo sobre a história, a evolução e os melhores momentos da visão de calor nos quadrinhos e nas telas. Ao contrário do que muitos pensam, o Superman de Siegel e Shuster não era uma bateria solar como conhecemos hoje. Em 1938, seus poderes vinham de sua biologia adaptada à gravidade esmagadora de Krypton. Com densidade muscular e óssea superior à humana, o que era um esforço normal em seu planeta natal, se tornava uma proeza sobre-humana aqui na Terra. Em seu primeiro ano, os principais poderes apresentados pelo Homem de Aço eram a super força, a super velocidade, que na época nem chegava perto da do som, e uma certa invulnerabilidade, mas não demorou muito para seus poderes começarem a se diversificar. Já em 1939, na revista Action Comics número 11, um único quadro da história revelava ao leitor que uma certa visão de raios-x e uma super aguçada audição permitiam ao super-homem vigiar tudo o que acontecia em uma sala fechada. Em 1940, como apresentado em Action Comics número 20, vimos o super-homem usar o poder dos seus pulmões pela primeira vez para apagar uma tocha. E apesar de não ser o super sopro como o conhecemos, certamente não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer. A primeira vez que o Homem de Aço pareceu estar voando num quadrinho foi em 1941, na revista Superman 10. Tudo indica que o novo desenhista, Leo Novak, cometeu um erro ao acreditar que o herói já tinha esse poder. Somente em 1943, na Action Comics 65, ele finalmente realizou seus primeiros voos oficiais. Como se vê, não foi só o Clark Kent de Smallville que demorou para aprender a voar. A evolução continuou e em 1949, na revista Superman 59, ele descobriu que seus raios-x podiam gerar um tipo de calor, mas esse efeito ainda era tratado apenas como uma variação da sua visão de raios-x. Foi somente em 1961, na Action Comics 275, que ele finalmente usou esse calor como um poder distinto e independente, batizado oficialmente como visão de calor, fechando assim um conjunto de poderes pelo qual o herói é mundialmente conhecido. Calma lá. Eu não vou entrar na ciência da visão de calor, até porque não tenho pretensão para isso. Seria tão absurdo quanto tentar explicar a física por trás do voo controlado do super-homem. Não tem lógica no mundo real. O que a gente faz é interpretar dentro da mitologia do personagem o que seriam esses feixes de energia. Como vimos, os primeiros usos desse poder eram apenas uma variação da visão de raios-x. A lógica da época era simples. Ele aumentava a intensidade da radiação a um nível tão extremo que ela passava a gerar calor térmico, capaz de derreter o que estivesse à frente. Mas a partir do momento em que ela se tornou um poder independente, a explicação evoluiu um pouco. A visão de calor é a liberação concentrada da radiação solar armazenada em suas células, disparada diretamente através das suas retinas. Na prática, os olhos do azulão funcionam como um laser orgânico de altíssima potência. Alguns entusiastas de física teórica sugerem que ele emite feixes na faixa dos 650 nanômetros, o que explicaria aquele brilho vermelho que a gente tanto gosta. O nível de controle impressiona. Ele calibra a visão com a mesma precisão que gira uma maçaneta sem arrancar a parede. Ele pode desde apenas assar um bolo até emitir rajadas de plasma que derretem vigas de aço. O super-homem a usa de forma ofensiva ou defensiva, servindo tanto para uma lobotomia drástica em um vilão implacável, quanto para um bisturi laser em uma cirurgia delicada. Para alguns autores,
ela possui uma força de concussão, como se tivesse uma massa física, e para outros, funciona como um lança-chamas. No fim, é a fisiologia kryptoniana que permite que ele manipule essa energia térmica massiva sem carbonizar os próprios tecidos. Esse equilíbrio faz da visão de calor um de seus recursos mais elegantes, além de versáteis e, claro, um dos mais explorados no cinema. Afinal, mais do que representar a força do personagem, ela é esteticamente um dos efeitos mais plásticos e impactantes que podemos ver nas telas. Eu pretendo fazer reviews detalhados dos filmes do Homem de Aço no futuro, mas hoje falarei brevemente sobre alguns dos meus usos favoritos da visão de calor no cinema. Eu tô puxando esses momentos pela memória, então me perdoem se eu esquecer de algum detalhe. De cabeça, eu não me recordo de nenhum uso da visão de calor no primeiro filme, Superman the Movie. Se eu estiver enganado e você lembrar de algum, me avise aqui nos comentários. Em Superman 2, quando o General Zod arremessa aquela parede de concreto, o Superman usa a visão de calor para pulverizar a ameaça antes que ela o atinja. Reparem na escolha tática. O herói prefere obliterar o objeto em vez de apenas socá-lo, o que faria com que os estilhaços pudessem atingir os pedestres abaixo. O próprio Zod já havia usado sua visão de calor para cortar os cabos que seguravam a estrutura. Esse filme é riquíssimo no uso desse poder, curiosamente mais por parte dos vilões do que do próprio Azulão. Em Superman 3, na icônica cena do bar, vemos um Superman deprimido e entediado, sob efeito da kryptonita sintética, usando sua visão de calor contra o próprio reflexo no espelho. O detalhe fascinante aqui é a ausência dos feixes vermelhos. Vemos apenas a distorção causada pelo calor. Muitos fãs consideram essa uma das representações mais realistas do poder, já que na física real, um feixe de calor puro seria invisível a olho nu, revelando-se apenas pelo que ele derrete ou deforma. Nesse terceiro filme, o Super-Homem usa sua visão de calor diversas vezes. Mas na minha opinião, um dos momentos mais geniais é quando ele sela a lateral do navio-tanque que ele mesmo havia perfurado. O ângulo, a iluminação natural e o efeito visual, aliados à atuação impecável de Christopher Reeve, passam uma verdade impressionante. Tudo ali parece tão real que você realmente acredita que o Homem de Aço está emitindo feixes térmicos pelos olhos enquanto paira no ar. Um registro plasticamente perfeito. Em Superman Returns, que funciona como uma continuação dos clássicos de Christopher Reeve, temos sequências de tirar o fôlego. Quando Metrópolis entra em colapso devido à ilha de Kryptonita, o Homem de Aço usa sua visão de calor de maneira magistral. Reparem como ele calibra o feixe para funcionar como um pulverizador, desintegrando os detritos que caem dos prédios antes que atinjam as pessoas. É uma cena belíssima que demonstra o controle absoluto e a precisão cirúrgica do herói. Mas o clímax visual acontece quando o Super-Homem retorna das camadas altas da atmosfera, totalmente recarregado pelo sol. O céu se abre e vemos o herói mergulhar como um raio em direção ao mar. Ele usa a visão de calor em potência máxima, como uma verdadeira ponta de lança, perfurando as entranhas da ilha à distância. É uma imagem poderosa que simboliza seu renascimento e sua descida ao inferno para salvar o mundo. Em Man of Steel, a visão de calor ganha uma representação muito mais bruta e visceral. Aqui o poder deixa de ser elegante para se tornar uma força da natureza, devastadora e rebelde. O feixe vermelho discreto dá espaço a um plasma incandescente e selvagem. Muitas vezes ela se comporta como um chicote de fogo, e em outras como um lança-chamas, perdendo a sutileza clássica para se tornar um reflexo da própria raiva e dos impulsos do herói. Os olhos de Henry Cavill ficam vermelhos e as veias saltam ao redor das órbitas, deixando claro que canalizar aquele poder exige esforço e discrição. Uma curiosidade final. A primeira vez em que os olhos do Homem de Aço ficaram vermelhos de raiva aconteceu em 1985 na revista Superman Annual número 11 de Alan Moore. Aqui no Brasil essa revista recebeu o nome de Para o Homem que Tem Tudo. A partir daí esse recurso passou a ser utilizado com frequência, ganhando ainda mais notoriedade após a minissérie Reino do Amanhã. Dos anos 2000 para cá, os olhos vermelhos viraram lugar comum, sendo usados exaustivamente para mostrar que o Super-Homem não estava de brincadeira. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo, com mais uma HQ da Pilha. Um grande abraço e fui!